E aí, antes da gente mergulhar de cabeça nessa história incrível, aquele recado rápido. A sua participação, se inscrevendo, curtindo, comentando, tudo isso ajuda demais a gente a continuar. Então já sabe, agora sim, vamos começar essa saga. Prepare-se, porque o que vamos contar aqui não é só a história de um time de futebol. É uma verdadeira jornada pela saga de uma das instituições mais emblemáticas e místicas do Brasil. É a lenda por trás da estrela solitária. Essa frase, nossa, ela captura a alma do Botafogo de um jeito perfeito. Porque é exatamente isso. Um clube que foi forjado tanto em momentos de glória absoluta, quase divina, quanto em períodos de sofrimento profundo. E é essa essência que resiste a tudo que a gente começa a desvendar agora. Tudo começa aqui, na virada do século XX. Para a gente conseguir entender o tamanho do gigante que o Botafogo se tornou, a gente precisa voltar lá para as raízes, para uma fusão que parece ter sido selada pelo próprio destino. Olha que interessante, no início eram duas instituições diferentes. Uma, o Clube de Regatas, de 1894, focado no remo. A outra, o Futebol Clube, de 1904. Mas em 42, uma tragédia aconteceu. Um atleta morreu durante um jogo de basquete entre os dois clubes. E ali, naquele momento de dor, os presidentes decidiram que a rivalidade não fazia mais sentido. A dor uniu os dois Botafogos, nasceu uma entidade só, poderosa, que uniu o preto, o branco e a icônica estrela solitária. E desde o começo, o clube já tinha uma identidade muito clara. Nascido ali no bairro Nobre de Botafogo, no Rio, ele ganhou fama de ser elegante. Não era só sobre vencer, sabe? Era sobre como vencer. O estilo era refinado, era técnico. A semente do futebol arte já estava plantada desde os primeiríssimos dias. Então, a gente chega na Era de Ouro, nas décadas de 50 e 60. Um período em que o campo de futebol não era só um gramado, era uma espécie de Olimpo. E os jogadores do Botafogo, bom, eles não eram meros mortais, eram verdadeiros deuses do futebol. E essa era foi construída sobre dois pilares lendários. De um lado, Newton Santos, a enciclopédia, um gênio que simplesmente reinventou o que significava ser um lateral esquerdo. Do outro, Garrincha, a pura magia, o anjo das pernas tortas, um artista, um fenômeno cujo drible era tão imprevisível que parecia um ato dos céus. Juntos, eles eram a própria alma do Botafogo. E essa genialidade toda não ficou só no clube não, hein? O Botafogo foi literalmente a espinha dorsal da seleção brasileira que maravilhou o planeta. Pensa só, nas Copas de 58, 62 e 70, a base era alvinegra. Além de Newton Santos e Garrincha, tinha Didi, o Príncipe Etíope, tinha Zagallo, Amarildo, Jairzinho, o furacão da Copa. O Botafogo não só ganhava títulos, ele estava construindo a identidade do futebol brasileiro para o mundo. Mas, como em toda grande jornada de herói, existe um período de provação. E depois da Era dos Deuses, o Botafogo começou uma longa e muitas vezes dolorosa travessia pelo deserto. Um verdadeiro teste de fé para o clube e, claro, para sua torcida apaixonada. 21. Esse número se tornou um símbolo, quase uma assombração. 21 anos sem um título de expressão. Foi um período que poderia ter destruído qualquer outro clube. Mas no Botafogo ele forjou uma legião de torcedores absurdamente resilientes. Uma gente cuja paixão era alimentada pela memória da glória e pela esperança de que um dia ela voltaria. A partir dos anos 70, os problemas começaram a se acumular. Crises financeiras gigantescas, gestões muito complicadas e o que dói mais no torcedor, os rebaixamentos para a segunda divisão em 2002 e de novo em 2014. A estrela, que antes brilhava tanto, parecia, por alguns momentos, quase se apagar. Mas é como dizem, né? A noite é sempre mais escura um pouco antes do amanhecer. E a história do Botafogo é marcada por esses momentos incríveis de ressurreição, em que o gigante se reergueu quando muitos já o davam como vencido. E o primeiro grande renascimento veio em 1989. Aquele gol do Maurício contra o Flamengo, aquilo não foi só um gol. Aquele foi um grito de libertação. Um grito que estava entalado na garganta de uma geração inteira de botafoguenses. Foi um momento que lavou a alma e provou que a estrela, na verdade, nunca tinha deixado de brilhar. 6 anos depois, em 95, essa chama virou um incêndio. O Botafogo, liderado pelo irreverente, folclórico e imortal artilheiro Túlio Maravilha, chegou ao topo do Brasil. A conquista do Brasileirão daquele ano foi um dos pontos mais altos da história recente do clube. Uma prova de que a glória podia, sim, ser reconquistada. Já mais recentemente, em 2013, um toque de classe internacional. A chegada do craque holandês Clarence Seedorf trouxe um brilho diferente.
Com a sua liderança, o Botafogo voltou a disputar uma Copa Libertadores, reacendendo o orgulho e o prestígio do clube no cenário continental. E a ressurreição mais recente nos leva até os dias de hoje. Depois de uma crise profundíssima em 2021, o clube passou pela sua maior transformação. A mudança para a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, e a chegada do investidor John Textor deram início a um capítulo completamente novo que culminou no retorno aos grandes palcos e mostrou, mais uma vez, essa capacidade incrível de se reinventar. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, de altos e baixos, o que fica é um legado que vai muito, mas muito além de troféus. A história do Botafogo é um ciclo contínuo de grandeza, queda e redenção. E eu acho essa analogia do relógio simplesmente perfeita. O Botafogo é isso. É um relógio muito antigo e muito valioso. Ele pode até parar de funcionar, pode acumular a poeira das crises, mas o seu mecanismo interno, o seu legado, a força da sua estrela, isso está sempre intacto, pronto para ser restaurado e voltar a marcar os grandes momentos de glória. No fim das contas, a definição do Botafogo é essa. É a resiliência em sua forma mais pura. É a capacidade de aguentar os golpes mais duros e ainda assim se levantar de novo, mais forte. Movido por uma torcida que sabe como ninguém transformar a dor em força. A estrela solitária, portanto, não é só um desenho no escudo. Ela é a representação de toda essa identidade única. Ela pode até brilhar sozinha no céu, mas a sua luz é eterna. É um farol de grandeza, de história e de uma resistência que simplesmente nunca se apaga. E a história, claro, continua sendo escrita. Com um novo modelo de gestão, mas com a paixão de sempre, o futuro parece promissor. A grande pergunta que fica no ar é: o que será que o destino reserva para o próximo capítulo dessa lenda imortal?